Para a alegria de muitos fãs, a adaptação do clássico de Frank Herbert, Duna, foi indicada ao Oscar 2022 em 10 categorias. Enquanto eu gravo esse vídeo, a premiação ainda não aconteceu, então a gente não sabe todas as categorias que o filme pode ter vencido, mas já é um grande feito e uma vitória para o gênero que costuma ser geralmente ignorado em grandes premiações prestigiosas como essa. Ainda assim, eu admito que eu não estou muito otimista, porque, tirando categorias técnicas e raros casos de roteiro e atuação, nunca tivemos um filme de ficção científica ganhando o principal prêmio da noite nos Oscars. Por mais que a premiação tenha sofrido uma queda de audiência nos últimos anos, muito disso mais por conta da péssima administração nos bastidores do que o interesse do público. Pizza! Lupita, you gonna have some pizza? Okay. Here's what I'm gonna do. You're not. Greta Garbo and Monroe, Dietrich and Lady in Red. Guess what? Pizza's here. Where's Harvey Weinstein? Harvey. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box, a movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein. You did it. I didn't. You did it. Shut the fuck up. A premiação ainda tem um grande impacto na indústria cinematográfica e influência no público geral. O que tem de estúdio por aí que espera alguma indicação ou vitória no Oscar para finalmente anunciar o seu filme, nem dá para contar. 1, 2, 3, too many to count. Mas ainda que tenha esse obstáculo de audiência, os Oscars continuam sendo uma premiação de prestígio e muitos produtores consideram a validação por parte da academia um grande feito. É por isso que filmes de herói como Marvel e DC vivem procurando formas de serem indicados. Eu não vou entrar no mérito de filme de arte ou não, ou em todo esse problema da Disney monopolizando sala de cinema, mas é curioso como filmes de herói conseguem uma bilheteria estratosférica, mas nunca são reconhecidos pelos Oscars, sendo que a premiação deveria representar a indústria e, queira ou não, os filmes de herói fizeram bastante sucesso. Você pode não gostar de filmes de boneco, eu mesmo tenho meus problemas com alguns deles, muito mais pelo sistema do que os filmes em si, mas convenhamos que desde que o Cavaleiro das Trevas recebeu 8 indicações, mas não foi sequer indicado em melhor filme, dava para ver como a premiação era mais parcial com esse tipo de filme. Tudo bem que a obra levou o prêmio de melhor edição de som, e entregou uma vitória póstuma pro Heath Ledger como ator coadjuvante. Mas por mais que naquele ano eu tenha gostado do filme Quem Quer Ser um Milionário, e o Danny Boyle é um dos meus diretores favoritos, é difícil não aceitar que o Cavaleiro das Trevas acabou sendo o filme que ditou o tom de várias obras, não só de herói, mas de ação, nos anos seguintes. É só lembrar aquela fase de entrevistas com diretores que prometiam sempre um filme realista e sombrio. É curioso como Birdman, um filme que comenta a indústria dos super-heróis, foi aclamado pelas premiações e venceu o prêmio de melhor filme, enquanto Logan, que é uma obra que também procura analisar o próprio gênero enquanto apresenta uma despedida bem construída e tem algumas das melhores atuações das carreiras do Hugh Jackman e do Patrick Stewart, recebeu apenas uma indicação de roteiro adaptado. E nem venceu. Talvez se o filme fosse vendido como um longa em plano sequência, como o Birdman foi, talvez animasse mais a galera votante do Oscar, que adora um chamariz narrativo ou uma nostalgia pela antiga Hollywood e a Segunda Guerra Mundial. Eu não duvido nada que alguns conservadores até sintam saudade desse último. Voltando para ficção científica, temos o caso do filme Argo, que venceu a categoria principal em 2013. O enredo apresenta uma história de ficção científica dentro da história principal. É um drama político sobre um agente da CIA em uma operação para resgatar reféns norte-americanos no Irã. É curioso como dentro da narrativa a ficção científica contribui para ajudar os agentes em uma missão arriscada, mas o filme só levou o prêmio mesmo porque o gênero estava em segundo plano. O que venceu foi o drama político. No mesmo ano tivemos A Viagem, das irmãs Wachowski, um filme que dividiu bastante a crítica e o público, mas ele é bem melhor que O Lado Bom da Vida, então poderia ter roubado o espaço dele na categoria. Se bem que todo mundo sabe que o vencedor moral daquele ano foi o Django Livre. The D is silent. Quando a gente para perceber alguns filmes clássicos da ficção científica que não receberam indicação na categoria principal, dá pra perceber a clara indiferença da academia por filmes de gênero. Na maioria das vezes eles são lembrados apenas nas categorias de efeito especial ou maquiagem. Duas adaptações de obras de um dos pais da ficção científica moderna, o H.G. Wells, se tornaram um marco do gênero no cinema. Mas nas premiações da academia eles receberam apenas um prêmio na mesma categoria de melhores efeitos visuais. O primeiro deles sendo A Guerra dos Mundos, de 1953, e no começo da década seguinte, A Máquina do Tempo, em 1960. Hoje os dois filmes são considerados essenciais para quem tem o interesse em conhecer melhor ficção científica no cinema, e é uma pena eles não terem sido reconhecidos por uma instituição que deveria entender sobre a sétima arte. Planeta Proibido, um outro clássico da época, também recebeu o prêmio na mesma categoria, mas é triste lembrar que o filme O Dia em que a Terra Parou não foi lembrado em categoria alguma.
Mas isso foi algo mais recorrente da década de 1950 e as décadas seguintes foram diferentes. Só que não. Nos anos seguintes, tivemos uma sequência de filmes sendo reconhecidos em outras categorias, mas eles continuaram vencendo apenas em efeitos especiais, e em raros casos, direção de arte. É como se a academia nem tivesse assistido os filmes, o que é uma possibilidade considerando alguns vencedores na história do Oscar, e parece que eles só viam ficção científica como uma desculpa para diretores colocarem alienígenas e naves na tela. Na década de 1960, Viagem Fantástica venceu em direção de arte e efeitos visuais, e em 1969, Planeta dos Macacos conseguiu um prêmio honorário por maquiagem para o John Chambers, o que vamos considerar é pouco para um filme tão importante quanto esse. O roteiro é do Rod Serling, o criador do Além da Imaginação, e ele está em um dos seus melhores trabalhos, então merecia ao menos ter sido indicado pelo roteiro. No mesmo ano do Oscar de Planeta dos Macacos, tivemos uma das obras-primas de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele conseguiu indicações em algumas categorias importantes como direção, roteiro e direção de arte, e com certeza merecia vencer em todas. Mas, como você já deve estar imaginando, o filme venceu apenas em uma, efeitos visuais. O próprio Stanley Kubrick, um dos diretores mais conhecidos e reverenciados da indústria, também é um dos menos premiados nos Oscars, e ele nunca levou uma estatueta por melhor direção. A única que ele recebeu em toda a sua carreira foi essa de efeitos visuais para Odisseia no Espaço. É ainda mais decepcionante lembrar que o Kubrick conseguiu quebrar parte dessa maldição do sci-fi no Oscar com Laranja Mecânica em 1971. A obra foi indicada em direção, roteiro, edição e finalmente em melhor filme. Foi a primeira vez que uma ficção científica teve a chance de receber o principal prêmio da noite. E é claro que ele perdeu. Mas pelo menos nesse mesmo ano o grande ganhador foi Operação França, então Laranja Mecânica não perdeu para um filme qualquer. Em seguida chegamos à década de 70 e a mesma coisa, todos receberam apenas prêmios de efeitos visuais. Isso aconteceu com Fuga do Século 23 e até o Alien do Ridley Scott. Já o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, um dos clássicos do Spielberg, conseguiu várias indicações em atriz coadjuvante, direção, direção de arte, som, edição, efeitos visuais e trilha sonora. Mas ele só venceu em edição de som. Também seria um crime se ele perdesse nessa categoria. E isso começou uma outra tendência. Além de premiar sci-fi com efeitos visuais, os Oscars passaram a colocar o gênero na categoria de som o tempo todo. Na década de 80, isso aconteceu com Aliens, O Resgate, Robocop e De Volta para o Futuro. I guess you guys aren't ready for that yet. Quanto ao Blade Runner, ele esteve presente nas categorias de efeito visual, direção de arte, mas saiu de mãos vazias, infelizmente. Entre os anos 70 e 80, apenas 2 filmes se destacaram ao ponto de receber indicações em categorias principais, incluindo de melhor filme. No caso, mais um filme do Spielberg, o charmoso e divertido E.T., e um tal de Star Wars que não fez muito sucesso. E.T. foi indicado em diversas categorias, como direção, roteiro, direção de arte, edição, e venceu o melhor som, edição de som e efeitos visuais, obviamente, e trilha sonora. Já o Star Wars foi indicado em ator coadjuvante, direção, roteiro, e venceu em vários. Levou de direção de arte, figurino, som, edição, efeitos visuais, trilha sonora e um prêmio especial por efeitos sonoros, já que eles tiveram que criar um monte de efeitos para fazer sons como o do sabre de luz. Elegant weapon for a more civilized age. Como eu disse, os dois também receberam indicações de melhor filme, mas infelizmente não venceram. E depois disso teve um espaço de quase 30 anos sem qualquer filme de ficção científica indicado na categoria principal. A década de 90 teve algumas obras incríveis que até receberam indicações, mas aquelas que você já esperava. Vingador do Futuro em efeitos visuais, O Exterminador do Futuro 2 em som, maquiagem e o obrigatório efeitos visuais, e o Homens de Preto também levou a estatueta por maquiagem. O maior esnobado dessa vez foi o Jurassic Park, que até venceu em tudo que foi indicado na categoria de som e, se prepare, efeitos visuais. Mas considerando que era um filme do Spielberg, um queridinho da academia, é estranho essa obra não ter sido reconhecida como deveria. E aí você pode se perguntar assim, para de reclamar, ele ganhou 3 Oscars. Aí você tem que lembrar que estamos falando de uma premiação em que Shakespeare Apaixonado levou 7 estatuetas. A ex-namorada do Brad Pitt é muito estranha. E disse que o Green Book é o melhor filme do ano, ganhando de filmes bem melhores que ele. Você acha que apenas 3 vitórias é suficiente para um filme que nos trouxe o Jeff Goldblum sem camisa? Vale lembrar também que recentemente o filme da banda Queen ganhou 4 Oscars e foi indicado a melhor filme.
Oh, that's really good. I've got it. AIDS. Seria ótimo se fosse uma obra autoral e não um tributo sanitizado para toda a família que foi encomendado por 2 membros da banda que queriam manter a imagem. E eu sou fã do Queen, hein? My first meeting I should have never carried on because a member of the band, I won't say who, said... Brian May. I won't say who. He said, you know, this is such a great movie because it's got such an amazing thing happens in the middle of the movie. I go, well, what happens in the middle of the movie? He goes, you know, Freddie dies. So you mean it's a bit like Pulp Fiction? You know, the end is the middle and the middle is the end. I go, right, that's really... It's interesting, I never thought about that. He goes, no. Normal movie. We see how the band carries on from strength to strength. Esse padrão de premiar a ficção científica na mesma categoria evidencia a falta de vontade da academia em reconhecer filmes de gênero. Não só ficção científica, mas horror e comédia, que até hoje são ignorados. Mesmo que o horror já tenha recebido até certa atenção dos Oscars quando O Silêncio dos Inocentes fez a limpa em todas as categorias principais. É a galera aqui do sci-fi que nunca recebe carinho. Quem disse que tem que gostar de você? Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Olha na minha cara e me faz uma pergunta idiota como essa se eu tenho que gostar de alguém. Esse é um fenômeno que foi apelidado de Sci-Fi Ghetto, ou o gueto da ficção científica. Ele reflete um preconceito que algumas obras de sci-fi sofrem por parte de muitas pessoas, que desmerece o potencial de uma produção pelo simples fato dela possuir características do gênero. Hoje isso nem acontece tanto assim, mas já foi bastante comum termos críticos e acadêmicos negligenciando a ficção científica só por considerá-la uma forma de arte inferior. Uma das maiores evidências disso são aquelas pessoas que costumam usar os termos alta e baixa literatura, colocando apenas aqueles clássicos literários que têm foco no drama como um tipo de alta qualidade, criada para atrair apenas aqueles interessados em arte, enquanto obras do gênero como ficção científica, horror e fantasia são apenas entretenimento sem o menor peso. O mais curioso dessa história toda é que diversas obras de gênero são constantemente incluídas em listas de alta literatura, ou como clássicos essenciais, mas nunca são mencionados como ficção científica. O livro 1984 está em quase toda a lista de leitura obrigatória, mas raramente as pessoas se lembram que ela é tecnicamente uma ficção científica, já que ela se utiliza da distopia como recurso narrativo. Alguns acreditam que por ser mais carregada em comentário político, a obra deveria ser colocada em prateleiras de alta literatura, não misturada com histórias sobre naves e alienígenas, sendo que esses dois elementos são apenas uma parte minúscula do que o gênero possui. É uma pena ver que autores como Octavia Butler faz uma distopia ainda mais atual e assustadora em Parábola do Semeador, mas não recebe a atenção merecida porque ela é jogada em prateleira de ficção científica. Muito dessa ideia do sci-fi se resumir em nave, laser e alienígena vem das revistas pulp, que existem desde o fim de 1800, mas eram dominadas por terror e suspense. O formato consistia em uma revista acessível, bem barata, com histórias curtas e voltada para um público mais jovem, com foco na ação e aventura, onde se popularizaram personagens como Bucky Rogers e John Carter. A ficção científica passou a dominar as revistas mesmo em meados da década de 1920, principalmente com a chegada da revista Amazing Stories, que introduziu para o mundo autores que logo virariam referência no gênero, como Isaac Asimov ou a Ursula K. Le Guin. Ou Le Guin, não interessa como você fala, ela é foda. I think we need writers who know the difference between production of a market commodity and the practice of an art. E com a chegada de outras revistas como Astounding Science Fiction ou Isaac Asimov's Magazine, ainda mais nomes hoje essenciais do gênero foram surgindo, como o Philip K. Dick e o Frank Herbert. Até o Brasil teve a sua própria revista com material um pouco melhor, mas inspirada nas clássicas pulp, que foi o caso da Magazine de Ficção Científica, com material selecionado pelo Jerônimo Monteiro, conhecido como o pai da ficção científica no Brasil. This is Brasil! Mesmo tendo autores que logo seriam respeitados por obras como Duna ou O Homem do Castelo Alto, a ficção científica foi por décadas considerada apenas entretenimento para o público jovem, sem poder passar disso. Mesmo que hoje o conceito do gueto da ficção científica e o preconceito literário seja algo mais conhecido entre os leitores, ele ainda existe. Até autores do gênero, como a Margaret Atwood, afirmam sempre que não querem ser considerados escritores de ficção científica. E eles vêm com aquele papo de ficção especulativa e um monte de regra para não se misturar com a galera que gosta de navinha, sendo que ela é apaixonada por uma distopia ou um universo pós-apocalíptico. É curioso como tantas pessoas ignoram o gênero, mas colocam algumas obras como essenciais para a literatura, sem jamais mencionar que são sci-fi, como eu mencionei anteriormente. Isso costuma acontecer muito com Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e O Conto da Aia.
sempre chamados apenas de distopias. E tem também o Frankenstein, que geralmente é lembrado mais como horror, e o belo Flores para Algernon, que vivia nas prateleiras de drama, principalmente nos Estados Unidos. Mas hoje em dia o pessoal finalmente está reconhecendo como uma ficção científica. E aí, quando falamos de cinema, muitos atores e diretores aclamados acabam ignorados por se envolverem com filmes do gênero. O próprio Boris Karloff, que é reconhecido por muitos como um dos melhores atores da sua época, quando ele começou a interpretar o seu memorável Frankenstein, raramente recebia o reconhecimento que merecia. E muito disso pelo simples fato dele estar carregado de maquiagem e interpretando um monstro. É a mesma coisa que acontece hoje com Andy Serkis, que mesmo tendo impressionado o público com a sua interpretação de Gollum em Senhor dos Anéis ou César em Planeta dos Macacos, ele nunca foi reconhecido nas categorias de atuação nos Oscars. E a desculpa é aquela de sempre, que ele trabalha com captura de movimento, mas os computadores apenas pegam a atuação dele. Então esse argumento é completamente falho, principalmente quando a gente nota a diferença entre os personagens dele, e entre outros atores conhecidos também por captura de movimento, como o bendito Cumberbatch interpretando o Smaug, ou o Bill Nighy em Piratas do Caribe como Davy Jones. O próprio James Cameron, que sempre foi um sucesso incrível de bilheteria, é conhecido por seus trabalhos de ficção científica, produzindo ou dirigindo obras como Alita, Exterminador do Futuro, Aliens: O Resgate e o gigantesco Avatar. Mas ele só foi reconhecido pela academia quando lançou um drama, o épico Titanic, o único da sua carreira que venceu o prêmio de melhor filme. Esse assunto é maior do que você imagina, então talvez eu faça um roteiro inteiro só sobre isso, debatendo preconceito entre os próprios leitores do gênero, não só autores e críticos, mas isso é um debate para outro dia. Com a virada do século, a ficção científica continuou presa nas mesmas indicações e vitórias de décadas anteriores. Interestelar e Blade Runner 2049 receberam apenas indicação em som e design de produção, mas levaram a previsível estatueta de efeitos visuais. Pelo menos o Blade Runner recebeu uma de direção de arte que finalmente foi pro Roger Deakins. Como eu mencionei antes, E.T. foi o último filme do gênero a receber uma indicação na categoria principal, e isso aconteceu no começo da década de 80. Foram quase 30 anos depois que finalmente tivemos outra ficção científica concorrendo em melhor filme. Em 2009, uma rara indicação dupla, com Avatar e Distrito 9. O filme do Neil Blomkamp não venceu qualquer estatueta, mas o sucesso do James Cameron levou direção de arte, efeitos visuais, design de produção e deixou para trás direção, edição, trilha sonora, mixagem e edição de som, e a chance de uma vitória em melhor filme. Nos anos seguintes, a ficção científica passou a comparecer mais vezes entre os indicados da categoria principal. A gente pode atribuir isso a algumas mudanças nos bastidores da academia, como a entrada de novos membros, principalmente depois de toda a controvérsia sobre a premiação não possuir diversidade suficiente em sua lista de votantes. Is Hollywood racist? You're damn right Hollywood's racist, but it ain't the racist that you've grown accustomed to. Hollywood is sorority racist. It's like, we like you, Rhonda, but you're not a Kappa. E essa mudança começou a ser evidente em 2010 com A Origem, do Christopher Nolan, e em 2013 tivemos mais uma dose dupla com Gravidade, do Alfonso Cuarón, e o melancólico Ela, do Spike Jonze, sendo indicados para o prêmio de melhor filme. E como deu para você notar pelo padrão que esse vídeo mostra, nenhum dos dois venceu. E eu aceitei as derrotas, mas até hoje me dói como A Chegada perdeu em 2016. Pelo menos a vitória foi pro Moonlight, que é um ótimo filme, mas eu queria que o Villeneuve tivesse levado muito mais por Arrival do que por Duna. E por falar nele, finalmente chegamos ao grande questionamento desse vídeo. Será que o Duna leva o Oscar 2022 de melhor filme? Como esse vídeo deve ser lançado antes da premiação de 2022, essa parte pode ter um efeito diferente dependendo do vencedor da categoria principal. Se o Duna vencer, esse vídeo pode ser um documento para registrar um momento histórico do filme, ou para evidenciar um problema na indústria que infelizmente persiste. Mas quanto às chances de Duna nos Oscars, eu admito que talvez tenhamos um déjà vu da premiação de 2015, quando Mad Max Estrada da Fúria era a nossa maior chance de ter um sci-fi levando o prêmio para casa. Assim como Duna, Mad Max foi indicado em 10 categorias, e eles dividem algumas como edição, figurino, maquiagem e penteado, direção de arte, design de produção e, para surpresa de ninguém, efeitos visuais. Oh, what a day! What a lovely day! É claro que tem algumas diferenças, a primeira sendo a categoria de som. Antes tínhamos mixagem e edição de som, mas aparentemente os membros da academia não sabem a diferença de um pro outro, já que os mesmos filmes sempre eram indicados nas duas e venciam. Então hoje temos apenas uma categoria chamada som, que engloba edição e mixagem. Se você quiser muito, você pode considerar que o Duna foi indicado em 11 categorias tecnicamente, já que duas foram unidas em uma só no último ano.
E além dessa, Duna tem uma chance bem grande de levar a estatueta por melhor trilha sonora original pelo excelente trabalho do Hans Zimmer. A maior diferença entre os dois é que Duna tem uma indicação para melhor roteiro adaptado, o que o Mad Max nunca recebeu. Embora seja ótimo, é uma pena como Duna não recebeu uma indicação por direção. Enquanto George Miller foi lembrado, ou pelo menos indicado, como melhor diretor em Mad Max, o Villeneuve ficou de fora. É sempre estranho ver quando um filme está concorrendo ao prêmio principal da noite, mas a pessoa que fez aquele filme não está. A Academia nunca teve a intenção de reconhecer filme de gênero. Eu acho pouco provável termos Duna levando o principal prêmio da noite. Eu não falo isso só pelos outros indicados serem muito bons e merecedores, mas na forma como os Oscars, que deveriam compreender as tendências da indústria, parecem completamente perdidos. Eu sempre penso desse jeito. Quem mais poderia ter feito Mad Max daquele jeito senão o George Miller? A definição de melhor é obviamente subjetiva, mas a premiação poderia seguir algum tipo de exigência. Seria ótimo se os Oscars premiassem filmes pela sua identidade e o seu diferencial. Em 2019, por exemplo, tivemos Pantera Negra, que claramente não é um filme perfeito, poucos são, mas se a gente comparar com o vencedor, The Green Book, vale a pena a pergunta: qual dos dois realmente causou um impacto cultural? Eu não falo de bilheteria, mas de influência. Eu mesmo concordo com a colocação do Scorsese sobre o cinema de herói estar dominando a sala e tirando outras obras do lugar, e nem vem com esse papo de oferta e demanda, porque não é assim que a distribuição cinematográfica funciona. Convenhamos que Pantera Negra foi um sucesso por motivos que vão além de ser um filme de super-herói. E sim porque foi uma produção quase inteiramente realizada por uma minoria que foi representada por décadas da pior maneira possível pela indústria. E esse não é o primeiro nem o último caso da Academia premiando alguém que claramente não era o favorito no bolão de qualquer pessoa. Voltando pro George Miller e o seu Mad Max Estrada da Fúria, um filme que marcou o ano e continua memorável por conta de suas sequências de ação frenéticas, boas atuações com a excelente Charlize Theron interpretando a Furiosa e a direção poderosa do Miller, que na época tinha 70 anos, mas com mais fôlego que qualquer diretor jovem de hoje em dia no seu melhor dia. Você lembra quem venceu no lugar de Mad Max? Spotlight, Segredos Revelados. E Spotlight até que foi um bom filme, ele teve excelentes atuações, é um drama muito bem feito, muito bem executado, mesmo que alguns resumam apenas como uma obra importante, o que não quer dizer nada em essência. Mas é só isso, ele é um bom filme, ele merece todos os elogios que recebeu e continua recebendo, se é que alguém lembra, e eu não estou dizendo que ele não mereceu o prêmio, mas vamos parar para pensar. Qual desses dois parecia ser realmente algo novo, criativo e, principalmente, qual deles você lembra mais? Mais uma vez eu estou sendo completamente subjetivo, é claro, mas a premiação também é. E só um desses filmes foi comentado o ano inteiro, continua sendo debatido e está com uma continuação sendo preparada nesse exato momento. O mais importante de tudo, Mad Max Estrada da Fúria parecia diferente. Era o tipo de filme que só o George Miller poderia fazer. Tem a sua marca em cada segundo, cada fotograma. Você bate o olho e reconhece. Já o Spotlight, esse pode ser confundido facilmente com outros dramas do gênero, como Todos os Homens do Presidente ou The Post e a Guerra Secreta. Tanto que eu usei imagem dos três agora no vídeo e algumas pessoas provavelmente nem notaram que eu mudei a ordem. Mas quando falamos de Estrada da Fúria, ele não consegue nem ser confundido com os outros Mad Max. E eles são do mesmo diretor. É decepcionante ver como os Oscars são a noite mais aclamada na temporada de premiações, mas é uma das que menos reconhecem os filmes que melhor representam o cinema da sua época. Duna pode não ser perfeito, e se perder na premiação é compreensível, já que há filmes ótimos para levar no seu lugar, mas a Academia teve diversas chances de reconhecer a ficção científica em filmes que podemos considerar o destaque daquele ano. Assim como acontece na literatura, ainda há um enorme preconceito por parte de crítica e público quando se fala de obras de gênero. E essas pessoas perdem a chance de conhecer produções incríveis que podem divertir e emocionar tanto quanto aquelas consideradas de alta qualidade. Sem contar que ela tem um enorme diferencial de envolver ocasionalmente uma viagem no tempo, uma realidade alternativa ou uma inteligência artificial tomando consciência e controlando a humanidade. Se a gente parar para pensar, talvez as tentativas de evitar naves e alienígenas seja apenas medo de se divertir com alguma coisa nova, porque é para isso que serve a ficção científica. Fugir do que é óbvio
e explorar novas possibilidades.